O ano fora do eixo. Por que comemoramos o Ano Novo em 1º de janeiro? Isso sempre foi assim? Custou-me muito tempo descobrir por que temos essa data. Pesquisei bastante, uma vez que tinha certeza de que os criadores das medidas do tempo começavam o ano em data bem diferente. Nenhuma razão astronômica encontrei para iniciarmos o ano no dia em que começamos. Certo dia, porém, descobri que a distorção ficou por conta da Lua, que não se ajusta ao movimento do Sol, ao mesmo tempo que foi muito utilizada como marca da passagem do mês. E o Papa Gregório perdeu uma boa oportunidade de corrigir isso. Em época muito remota, o homem criou números para quantificar suas provisões de alimentos, seus animais e outras coisas de que possasse e, muito tempo depois, resolveu dimensionar também o tempo. A nossa palavra digital, tão utilizada em informática, deriva do fato de a humanidade ter começado a contar as coisas comparando com os 10 dedos das mãos, o que deu origem à nossa ordem decimal. Os sacerdotes caldeus, criadores da astrologia e da astronomia, idealizaram também as medidas do tempo com base na translação da Terra, que dá o aparente movimento do Sol. Criaram subdivisão mensal baseando-se na revolução da Lua e a semana em honra aos 7 astros do Sistema Solar que conseguiram distinguir das estrelas: Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. A disposição aqui está na ordem dos dias da semana. Se você hoje trabalha 6 dias e tem 1 de descanso, dê graças ao limite da visão astronômica dos caldeus, que não conseguiram avistar Urano, Netuno e Plutão. Se eles o tivessem avistado, nós poderíamos ter, em vez da semana, uma demana, tendo um dia de descanso em cada 10 em vez de 1 em 7. Os criadores das medidas do tempo começavam o ano no equinócio de primavera setentrional, do outono para nós do sul. Mas os povos subsequentes utilizaram razões políticas ou outras não astronômicas, mudando as datas até que chegou a nós um ano começando em um dia que não coincide com nenhum dado astronômico importante. Entretanto, essa falta de coincidência não está totalmente desligada dos astros. Observando os nomes setembro, outubro, novembro e dezembro, já temos uma ideia de que no passado o primeiro mês era março. Mas não é só isso. Os meses começavam nos dias correspondentes aos signos que conhecemos atualmente. Assim, o ano deveria iniciar no dia correspondente mais ou menos a 21 de março do nosso calendário, o primeiro dia do signo de Áries, coincidindo com o equinócio. À semelhança dos dias da semana, vários meses também receberam nomes de deuses, com exceção do quinto, que homenageou Júlio César, Júlio, e o sexto, que foi dedicado a Augusto César, Agosto, e do sétimo ao 10º, que ficaram com os nomes correspondentes à ordem de contagem: setembro, 7º, outubro, 8º, novembro, 9º e dezembro, 10º. Como os fundadores do monoteísmo, os hebreus não admitiam astrologia, criaram o mito de que Yahvé fizera todo o universo em 6 dias e descansara no 7º, dando-lhe o nome de Shabat, repouso, Sabaton para os gregos e Sabatum para os romanos, Sabato para os italianos e sábado para nós. No calendário romano, o 7º dia era o dia de Saturno, dies Saturni. Os cristãos romanos adotaram o nome Sabatum, versão latina do grego Sabaton,
Shabat dos hebreus. Alguns séculos depois, mudaram o primeiro dia, dia do sol, dies solis, para dies dominicum, dia do Senhor, e o Papa Silvestre I, líder cristão entre 314 e 335, dividiu a semana da seguinte maneira: féria prima, féria secunda, féria tertia, féria quarta, féria quinta, féria sexta e féria sétima. Super interessante, dezembro de 1999. A palavra férias significava comemoração, mas o povo não gostou da nomenclatura papal, exceto os portugueses, que a incorporaram parcialmente na semana, como temos hoje, com pequena alteração da língua, porém não substituíram o sábado hebreu nem o domingo cristão, nome que não existiu nos dias em que se escreveram os livros que compõem o chamado Novo Testamento. Os apóstolos se referiam ao fato ocorrido no primeiro dia da semana, sem dar nenhum título a esse dia. Mateus 28, versículo 1, Marcos 16, versículo 1, Lucas 24, versículo 1, João 20, versículo 1, Atos 20, versículo 7 e 1 Coríntios, versículo 2. Eu sempre achei muito estranho termos um ano iniciado poucos dias depois do solstício, em lugar de começar nesse dia. Nenhuma posição astronômica especial parecia justificar essa data. Se o ano iniciasse no Natal, haveria uma grande razão sociológica, porque, embora Jesus de Nazaré, se tiver existido, deva ter nascido em data diferente, esse é o dia em que os cristãos comemoram o seu nascimento. Entretanto, o 1º de janeiro deixou o ano fora do eixo planetário. Após muitas pesquisas, até perguntas a uma revista, da qual nunca tive resposta, um dia encontrei uma matéria que dizia que Júlio César determinou que o primeiro ano do seu novo calendário deveria começar com a primeira lua nova que se seguisse ao solstício meridional. E como a lua, embora naquele tempo utilizada para marcar o início do mês, não coincide com a rotação da Terra, naquele ano iniciou a fase nova bem depois do solstício. E depois que os meses passaram a ser dissociados das fases lunares, o ano passou a iniciar-se sempre nessa data, mais de uma semana depois do solstício. E o Papa Gregório, embora criando um calendário baseado no nascimento do suposto Salvador da humanidade, perdeu a oportunidade de colocar o início do ano no solstício, pois, como já tinha definido a comemoração do nascimento de Jesus em 25 de dezembro e mudado a contagem do tempo para o ano do nascimento dele, deveria ter antecipado o início do ano para essa data. Mas parece que não pensou bem.